Pai, nós te damos graça, porque Tu és um Deus de provisão. Eu creio, Senhor, que tem provisão para nós nessa noite. Que no nome de Jesus, Pai, o Cidinho seja totalmente livre, Senhor, livre, para ministrar segundo o Teu coração. Possa conduzi-lo, Pai, no mais profundo, Senhor, daquilo que Tu tem reservado para o dia de hoje. Somos gratos porque Tu és um Deus que Tu nunca falha, Tu nunca falta. E Te louvamos por essa oportunidade de hoje. Que Tu há de fazer valer mais uma vez a Tua palavra sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pais queridos, a quem eu não dei ainda um beijo, sinta-se beijado. Tem quanto tempo que eu não venho aqui? Eu acho que tem mais de um mês, né? Da última reunião aqui. Tem um monte de gente nova aí que eu não conheço. Paga mais caro para sentar na frente? É o mesmo valor? Entendi. Pensei que era mais caro. A gente, quando está em dúvida, né? De saber. Está todo mundo em casa? Todo mundo em casa? Todo mundo na área? Todo mundo tranquilo? Quem está acompanhando as Olimpíadas? Só os jovens, né, que estão acompanhando as Olimpíadas, né? Quem está acompanhando as Olimpíadas aí? Ó, levantou mais mão agora. Falou jovens aí, todo mundo. Ninguém quer ficar. Não é sempre, né? Eu queria... O Zé já orou, né? É bem ter uma conversa hoje, não é nem uma pregação, é uma conversa. Eu tenho falado por aí sobre uma palavra que o Senhor me deu. Desde que eu cheguei aqui, já falei em alguns grupos caseiros, né? E aí eu quero declarar que paz seja sobre a tua vida. Aqueles que já me ouviram falar sobre a paz permaneça aí contigo. Mas quinta-feira agora, eu me lembrei, né? Me veio um texto de 1 Coríntios 10. O contexto, é assim mesmo, foge, né? O contexto acaba que vem do 9, né? A gente teve um momento de reflexão bom sobre isso. E aí eu queria falar sobre esse tempo, né? Quantos aqui sabem, já que você não está na Olimpíada, não está acompanhando a Olimpíada, nem sabe quantos ouros o Brasil, medalhas de ouro o Brasil ganhou? Se pegar embaixo, some. Tem que pegar em cima. O Brasil está ganhando as medalhas de ouro aí, gente. Está ficando legal. Mas o que mais me impactou sobre as Olimpíadas foi a celeuma que deu na abertura da Olimpíada e sobre as imposições também, né? De não se falar sobre o Evangelho, não se falar sobre... fazer menção sobre qualquer outra coisa. E aí parece que a gente começa a ver mais de perto, né, um momento de que o mundo corre, né, contrário do Senhor, embora alguns dizem que estão querendo nos calar. Isso eu não creio, porque nunca vão nos calar. Ninguém vai calar a voz de um adorador e tampouco de um discípulo de Jesus de anunciar o Evangelho. Mas, vendo essas movimentações, a gente começa a ficar mais perceptivo sobre o tempo em que vivemos,
sobre o momento que estamos na história, o limiar da história. E eu bem lembrei que nós também estamos numa competição. Nós estamos numa Olimpíadas. Você já leu isso na Bíblia? Que nós também temos uma Olimpíada. Cada um de nós precisa ganhar não uma medalha, mas uma coroa. Sim ou não? Já perceberam isso? Já olharam? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, a gente começa. Capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vem defendendo o seu apostolado e defendendo o direito dele de receber recursos financeiros da igreja de Corinto, embora é uma igreja que ele não recebeu recursos, ele diz que despojou outras igrejas para que ele não fosse censurado naquele lugar, esse é um outro assunto. E ele emenda o assunto dele, falando do apostolado dele, ele emenda exatamente no versículo 16, que ele fala assim: se anuncia o evangelho, aqui a voz já não é boa, né? O microfone não ajuda, mas nada ajuda o pregador, né? Se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desfechando golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Paulo está dando uma introdução e falando sobre a obrigação, a imposição de Deus para que ele pregasse o evangelho, para que ele anunciasse a salvação em Cristo. E ele faz uma declaração assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É muito difícil a gente achar no meio da Bíblia, talvez você faça um catado aí que dê para pegar nos dedos o Deus colocando uma imposição sobre alguém para fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós somos chamados pela graça. Sim ou não? Somos servos de Cristo, somos livres também. Ele nos chamou para a liberdade. Sim ou não? Sim. Mas a pregação do Evangelho
é uma imposição, na verdade é um mandamento para todo discípulo de Jesus. A forma que Jesus falou isso foi imperativa em todas as formas, em todos os momentos. Em que Jesus enviou os seus discípulos, ele falou: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, meu nome, fazei discípulos de todas as nações. Como faz discípulo? Não é pregando o evangelho? Não é alguém que se converte? Alguém que vê Jesus? Alguém que o Espírito Santo desperta o coração para reviver? E aí você começa então a ensinar essa pessoa a guardar todas as coisas? Não é esse o trabalho do discipulado, sim ou não? Não é assim? Mas tudo acontece com a pregação do evangelho. O que Deus aprovou, né? Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do evangelho. Pela loucura. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, para nós os salvos, o poder de Deus. Todos nós fomos alcançados por essa loucura da pregação e temos a imposição de Deus de fazer com que essa loucura aumente a cada dia, porque nós precisamos ser boca de Deus nessa terra. Amém? Deus escolheu a nós, a cada um de nós, que fomos contemplados com a graça do Senhor, a anunciar a graça àqueles que necessitam dela. Porque eu acredito que quando Paulo fala, ai de mim, se não pregar o evangelho, é porque quando nós paramos de fazer aquilo que somos chamados para fazer, nós caímos num conforto, nós caímos numa zona de conforto, nós caímos no ostracismo, e aí acabamos nos perdendo até daquele que nos salvou. A prática de falar de Jesus, ela muda a nossa vida. Totalmente. Totalmente ela muda. Aqueles que... Desculpa aí, Davi, você que está com a camisa aí do Vasco, mas aqueles que torcem por um time, eles falam no time. Você já parou perto de alguém que é torcedor e gosta do time? Ele sabe quem está jogando, ele sabe quem não jogou, ele sabe qual é a posição do jogador, ele sabe a escalação do time, ele sabe quem está comprando, quem está vindo, quem está chegando, ele sabe a posição do time, se vai ganhar ou não o campeonato. Ele lembra na memória todas as vitórias que tiveram para poder zoar aquele que está hoje ganhando na frente dele, para falar, não, você não tem mais vitória do que eu, né? Você não tem estádio, você, sei lá, tem um monte de conversa. Quando alguém torce para um time. Mas, queridos, nessa competição que nós estamos, nessas Olimpíadas, que o Senhor nos colocou e é uma missão de ganhar o mundo, é por isso que é mundial, né? Olimpíadas é boa porque é assim, é mundial. É a missão de ganhar ao mundo, ganhar a todos. Nós precisamos, no mínimo, ser como um jogador fanático. A gente precisa ter testemunho para dar nos lábios de quantas bênçãos o Senhor já nos favoreceu e quantas já nos alcançaram. Nós precisamos ter a coragem de anunciar para alguém que dá para vencer a partida, que a vida pode mudar, que a vida pode ser melhor com o Senhor. Amém? Nós precisamos ter a esperança no coração de salvação para poder anunciar alguém à beira da morte e falar para ele, hoje você pode ainda entrar no paraíso, hoje ainda, se você quiser, porque enquanto está vivo, há esperança. Sim ou não? Porque todos nós vamos um dia receber uma coroa. Já parou para pensar nisso? Cada um hoje está nas Olimpíadas para ganhar uma medalha. Nós vamos receber uma coroa.
Paulo falando sobre a vida dele, o final da vida dele, já anunciado que ele iria morrer, 2 Timóteo 4, se eu não me engano, ou 5, Paulo fala assim, bom, quanto a mim já estou sendo oferecido para a libação, mas combati um bom combate, encerrei a carreira, aguardei a fé. Desde já está preparado para mim o quê? Uma coroa incorruptível. Uma coroa incorruptível. Paulo está falando que chegou o momento dele receber a coroa dele. E aí, a arguição que vem no nosso coração, e o que eu preciso falar para que você reflita comigo, nessa noite desse domingo frio, é sábado, desse sábado frio, estão acordados, tá vendo? É que se fosse hoje o dia da volta de Jesus, ou se hoje for o dia da tua morte, como está a coroa no céu? O que está te esperando? Qual o fruto você tem disso? Qual esforço você fez? Porque Paulo fala que ele se fez de tudo. Com os fracos ele se fez fraco, com os judeus ele se fez judeu, com os sem lei ele foi como se não tivesse lei, com os lei ele foi como se ele estivesse debaixo da lei, ele deu o jeito dele para alcançar o máximo de pessoas possível. E aí é que ele faz a arguição, acaso vocês não sabem que aqueles que correm no estádio estão correndo por uma coroa, por uma medalha, corram de tal forma que alcanceis, porque muitos correm, mas só um leva. Amém? Se esforça para ser campeão, porque o reino de Deus não é para derrotado. Consegue entender o que eu estou falando? O reino de Deus não é para derrotado, o reino de Deus é para campeões. E nós fomos chamados para virar o jogo do mundo. Porque no final, a gente já sabe o final da história. Sim ou não? Quem vence no final? Foi bom estar com vocês. Quem vence no final? Não, eu quero melhor que isso. Na boa? Quem vence no final? Jesus! Por favor, né? Por favor. O reino vai vencer, Jesus vai vencer, ele é o vencedor. Na hora de cantar, a gente canta aqui com fôlego, né? Na sua coxa está escrito Rei do Reis, Senhor dos Senhores, a gente faz a maior festa cantando, mas parece que não é uma certeza no coração, né? Porque o mal vai levantando nos dias, o jogo vai ficando difícil e a gente vai esquecendo que o final da história já está escrito. O final da história já está escrito, amado. Vencedores somos nós vamos ser vencedores em todas as coisas. Aliás, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Quantos podem dar uma glória a Deus? É isso. Isso aí é só para animar. Isso é só para animar o pregador. Eu estive numa casa com o irmão, foi com o Bo. Chegou a menina lá, eu já falei teu nome, Bo. Chegou a menina lá que a gente, toda vez que eu encontro ela, eu prego o evangelho. E ela entrou assim e falou assim, caramba, que coincidência, né? Toda vez que tu vem, eu venho também, a gente acaba se encontrando. Eu falei, é isso aí, ela é desviada do evangelho e eu vou anunciando. E aí ela soltou a frase que eu queria, ela falou assim, é porque você também vem sem avisar, né? Eu falei, igual Jesus. Não sabe que hora ele vem como ladrão. E se hoje fosse a volta dele, se ao invés de ser eu fosse Jesus, como é que está a tua vida? A bichinha empalideceu assim, desconversou. Falei, mas vai pensar a semana toda, porque ele pode vir a qualquer momento. Amém? Seguido a isso, eu fui visitar um evangelista
desviado. Evangelista desviado. E aí levei Bo também comigo, né? Eu vou levando os trainee comigo. Vamos lá, Bo. Vamos para os fubá junto comigo. Aí fomos lá no aniversário lá do irmão. Atrapalhamos o jogo do Vasco. Ele queria ver o jogo do Vasco, mas eu não deixei ele ver o jogo do Vasco. Cheguei exatamente na hora de começar o jogo. E aí, conversa daqui, conversa de lá. Ele lembrou de uma coisa que eu vou deixar você pensando sobre isso. Ele lembrou que ele, quando estava entre nós, não estava desviado, ele pregava o evangelho. Quando a pessoa dizia assim para Jesus que ele orava, ele anotava na caderneta. Ele tinha uma cadernetinha, um caderno. Ele botava o nome da pessoa, dia e hora. E ele falou assim, lembrando das coisas comigo, ele falou: cara, você sabe que eu tenho 178 nomes registrados naquele livrinho de pessoas que eu anunciei ao Senhor? Falei: sei. Eu lembro disso. Eu lembro que a gente andava, pregava até para poste. Estava parado, não tinha ninguém, o poste estava fazendo sombra. E serve você. Vamos anunciar Jesus. Alguém que estava ali convicto do Senhor. E eu vim de lá pensando na Olimpíada, nos jogadores que já estão aposentando, uns porque não pode mesmo mais continuar jogando, porque tem hora que a gente vai diminuindo, né? Vai ficando velho, vai diminuindo a frequência. Mas outros porque literalmente pararam no tempo. Precisavam agora pregar para si mesmo. E aí Paulo, ele não termina o assunto dele onde nós paramos, ele continua falando. E aí o que? Você pode continuar me acompanhando na leitura? Capítulo 10, ele fala assim: ora, irmãos, ele está falando da Olimpíada, ele está falando do esforço, ele está falando da meta. Quantos aqui tem meta? Meta? Acredito eu que a maioria que levantou a mão é porque tem meta no trabalho. Não? Meta na vida? Meta de vida? Porque nós precisamos ter metas para que a nossa vida seja influente no reino. Você precisa todo dia olhar e falar assim: eu preciso crescer, eu necessito avançar, porque Deus não me chamou para ficar num único estágio. Ele me chamou para ir mais. Eu tenho umas coisas assim, eu tenho umas coisas no meu coração, está dentro do meu coração, eu vou revelar para vocês hoje, né? Tem coisas que me incomodam quando eu leio a Bíblia. Eu vejo Paulo falar que foi no terceiro céu, e o primeiro eu só sei que é azul. Ele fala que estava num barco indo embora para Roma, e Jesus se manifestou a ele no barco e falou assim: Paulo, fica tranquilo, porque importa para mim que tu vá a Roma, dá testemunho lá. E ele tinha certeza que o caminho de Roma era o Senhor com ele. E essas coisas me incomodam ainda, porque eu falo: Senhor, se tu se manifestou assim há 2000 anos atrás com o homem, tu não pode fazer isso hoje. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero ir mais longe, porque eu sei que tem mais. Amém? Repete assim comigo: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Até a vida eterna. Não para pensar: esse rio tem que fluir de mim? Porque eu acredito, amados, que cada um de nós precisa almejar isso, precisa ter meta.
Meta na vida. Tem metas erradas. Tem metas erradas. Vou te falar como é que tem metas erradas. Por exemplo, eu tenho uma meta que eu quero ter um dom de cura. Que dom todo mundo quer ter. É impressionante isso, cara. Todo crente que eu converso quer ter um dom. Olha lá, não, mas está escrito aqui, tem dom disso, dom daquilo, eu quero ter esse dom. E a maioria das vezes eu fico perguntando, para quê? Porque geralmente é assim, quem quer ter dom de cura, não ora para ninguém ser curado. Espera um dia ter, Deus falar com ele, acorda aí, ô mané, ó, te dei hoje, tu pediu, agora vai lá e ora para alguém ser curado. Parece que é assim. Porque a meta na vida, ela vem com o quê? Com trabalho, com esforço. Sim ou não? Eu quero que Deus me use curando enfermo. Eu vou começar a orar por todo mundo que está doente, até pelo cachorro, papagaio, periquito. Meus filhos já fizeram isso comigo, já fizeram orar pelo cachorro que estava morrendo, pelo passarinho. Teve um que a Raquel pediu para orar para ressuscitar, porque tinha morrido, estava lá com as pernas para cima. Pai, ora para ele ressuscitar. É o desafio da fé. Mas a gente ora, quem quer o dom faz o quê? Procura. Mas pensa numa coisa que cada um de nós deveria pedir para o Senhor. É assim, Senhor, o Espírito Santo habita em mim? Quem tem essa certeza aí? Pouca gente, né? Eu sei que pouca gente tem essa certeza. A gente fala, mas tem gente que não tem certeza. Mas você que não tem essa certeza, eu queria te falar que todo aquele que pronuncia... Há alguém aqui que não é crente? Alguém aqui que nunca entregou a vida a Cristo? Não? Então, se todo mundo aqui já entregou a vida a Cristo, eu queria te falar que o Espírito Santo habita em você. Porque ninguém diz que Jesus é Senhor sem o Espírito Santo. Mas ainda não falei em língua, ainda não virei cambalhota, não sapateei, não tem problema não, filho. Fica tranquilo. Você entende que Jesus é o Senhor da tua vida? Que Ele ressuscitou dos mortos? Que Ele está vivo? E que Ele vai voltar? O Espírito Santo habita em você. Valoriza o que você tem. Ele está aí. Ele quer se comunicar contigo. Ele quer falar contigo. Ele quer guiar a tua vida. E aí pensa numa meta boa, falar, Senhor, eu quero todo dia ouvir tua voz, ter a tua direção, saber o que fazer. Eu quero que aonde eu chegue, represente a tua pessoa. Me dá sensibilidade para falar de ti, aonde eu estou. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Amém? Me dá essa disposição, desperta o meu coração. Foi Keila que falou hoje aqui, Paulo e Silas estavam presos, meia-noite começaram a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, e o chão tremeu. Quem carrega o Espírito Santo pode estar preso em cadeia, vai orar e o chão vai tremer. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim. Amém? Então Paulo fala assim, não sem meta, ele tinha uma meta. Ele tinha uma meta, ele queria fazer Cristo ser conhecido. Através da vida dele, através da pregação dele, tá? Vocês que gostam de viver nos TikTok, Instagram, esses negócios aí, às vezes aparece escrito assim, a melhor pregação que tem é a vida da pessoa. Você não precisa falar nada. É só viver. Tem gente que acredita nisso. É só fazer o certo que todo mundo vai ver. Mas pregar, amados, pregar não é só alegórico, não. Não é só alegoria, não. Eu conheço ímpio de caráter ilibado. Eu conheço ímpio que tem mais caráter do que muito crente que eu conheço. Eu conheço ímpio que é muito mais abençoador do que muito crente que eu conheço. E aí isso aí pode desvirtuar você do teu chamado de anunciar Jesus. Amém? Pode.
Tem um texto que eu gosto muito de falar quando eu lembro dele, que eu estou falando desse assunto, é o texto de Filipe e Eunuco. O Espírito Santo fala para Filipe assim, ó, você chega lá no carro, ele chega, olha, e vê que o cara está lendo o profeta Isaías, ele já está lendo a palavra. E aí Filipe pergunta para ele assim, tu entende o que tu lê? E ele fala, como eu vou entender se ninguém me falar? Cala a boca aí. Como eu vou entender se ninguém me falar? E aí tu pega lá o texto, em Atos está escrito exatamente assim, então Filipe, abrindo a sua boca, começou a ensinar-lhe. Amém? E começou como? Abrindo a boca. Abre a boca. Abre a boca, fala e anuncia. Se dispõe. Tem uma frase que a gente acha bonito de falar, né? Eu quero me deixar me gastar no Evangelho. Será que quer mesmo? Porque se a tua vida não pode ser interrompida, o teu esqueminha de vida, não, hoje eu tenho que ir para a academia, mas tu não pode socorrer alguém? Hoje eu tenho que dormir cedo, mas tu não pode ir até mais tarde para poder anunciar Jesus para uma pessoa? Se a tua meta de vida está nesse mundo, mas não está na Olimpíadas do céu, do reino, você não vai nunca se deixar desgastar para o Senhor. Nunca a tua vida vai queimar no altar do Senhor. Porque uma vida queimada no altar é uma vida totalmente dedicada a Ele. Amém? Totalmente dedicada a Ele. E é isso que Paulo fala no capítulo 10. Porque ele falou dessa meta toda e ele continua falando assim, ele fala assim, ora irmãos, eu não quero que vocês ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Bem interessante isso, né? Esse povo que ele está falando, os pais, eles foram batizados no mar e na nuvem. Vocês entendem o que ele está falando? Deserto, a nuvem cobria aquele povo e dava direção, andava. A água era a rocha que brotava a água que eles bebiam. E Paulo diz que essa rocha era Cristo, essa pedra era Cristo. Eles tinham também uma coluna de fogo à noite para poder aquecê-los. Eles foram batizados e viram milagres e provaram de Deus muito mais do que muita gente hoje já provou. Os olhos deles viram, contemplaram. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Essa é uma pergunta, uma arguição. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus tem se agradado da tua vida? Porque todos nós queremos nos agradar no Senhor. Mas você já parou para pensar algum dia que a tua vida tem que dar prazer ao Senhor também? Tem que agradá-lo, fazer o que lhe agrada, viver todos os dias para agradar o Senhor. E aí Paulo começa a falar o motivo pelo qual Deus não se agradou deles. E aí eu quero que você coloque toda a atenção. Por quê?
Todos nós temos um deserto pela frente. Vou te explicar o motivo. Porque Deus levou o povo para o deserto para quê? Para provar, para humilhar, para saber se iam obedecer ou não os seus mandamentos. Mas também Deus sustentou. Não foi assim? Deus foi a provisão. Ó. Vocês comeram do maná que caiu do céu. Vocês beberam da rocha que brotou água. A roupa de vocês não acabou. O pé de vocês não cresceu. Durante esses 40 anos, não foi pouco tempo não. 40 anos sem precisar trocar de roupa. Tu já pensou, amado? Sem precisar ir na Renner, 40 anos? Hein? Maravilha. Sem precisar comprar um tênis durante 40 anos. Porque o que tem dura. Mas eu já vi milagres assim. Eu já vi uma casa que o bujão de gás durava 1 mês, os irmãos não tinham dinheiro e durar 3 meses, não acabar o gás. Já vi milagre. Tenho vários para contar. Todos aqueles que Deus coloca no deserto, Ele supre também no deserto. Ele é fiel. Amém? O homem é infiel, ele permanece fiel. Lembra disso? Se o negarmos, ele nos negará também. Paulo falando a Timóteo. Não é isso? Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele prometeu, ele vai cumprir. E às vezes não é nem por tua causa. Às vezes nem é por tua causa. É por conta da promessa que ele já fez, às vezes não foi nem para você. Foi para tua mãe, para teu pai, para alguém que orou por você. Deus falou e cumpre. Quantas vezes ele falou com esse povo no deserto? Vou dar vitória para vocês, vou conduzir vocês, porque eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, que nem estava no meio deles. Era uma promessa que ele fez e ele vai cumprir. É bem interessante você estar com os ouvidos sempre atentos às promessas do Senhor. Sempre atento. Mas não é só para a tua vida, não, porque Ele pode falar contigo para que você fale da promessa dEle para alguém. E saiba que se você falar segundo aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na vida daquela pessoa. Eu estou orando para ser profeta. Começa aí a exercitar, amado. Exercita teu dom. Deixa Deus te usar. Amém? E aí ele fala assim, ora, Deus não se agradou da maioria deles que ficaram no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então, na verdade, o que aconteceu no passado ficou como exemplo para a gente, é um exemplo. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. É tão interessante. Paulo está fazendo alusão ao texto de Êxodo e de Números, quando o povo fez a estátua, né, o bezerro de ouro. E aí nós, quando lemos o texto lá atrás, parece que o que Deus desaprovou foi o bezerro de ouro que eles fizeram, porque eles estavam adorando o bezerro como se fosse Deus. Mas Paulo, quando fala, ele não mencionou o bezerro. Ele mencionou o motivo do bezerro. O que aquele povo queria? Comer, beber e se divertir. É o desejo de viver bem, é o desejo de satisfazer a alma, é o desejo de satisfazer os teus apetites, comer, beber e ter diversão na vida, que leva você a idolatrar várias coisas.
É o desejo dessa estabilidade do corpo que você começa a idolatrar o teu emprego, começa a idolatrar o teu dinheiro, começa a idolatrar o teu marido, porque sem ele você não pode viver, ou a tua esposa, porque sem ela você não pode viver. Não é sem Jesus. É porque a vida acontece por causa de outra coisa que não seja o Senhor. E eu queria te falar que tudo aquilo que está no lugar de Jesus na tua vida é um objeto de idolatria. Amém? Aquele que não amar menos ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, suas filhas e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Foi o que Jesus falou. Ele está falando que tudo que toma o lugar dele se torna uma idolatria, porque ele tem que ser o primeiro em tudo. E quando Jesus repreende a igreja de Éfeso, o que ele fala? Em Apocalipse, tenho, porém, contra ti que deixaste o quê? Teu primeiro amor. Teu primeiro amor é aquilo que vem em primeiro lugar na tua vida. Quantos me entendem? Amém? Então não vos façais idólatras. Toma cuidado com a idolatria. Porque se a tua vida está fora da competição, não está, inclusive, bom para encaixar esse testemunho aqui da minha visita com o Boa. Esse irmão dos 178 que ele orou, ele falou assim, e era tudo que eu precisava, né? Porque eu chego e fico despretensioso, fazendo a oração que eu peço ao Senhor sempre: Senhor, me usa. Quero ser certeiro. Me dá na linguagem que eu entendo melhor, né? Rola a bola assim na cara do gol, só para eu chutar. Que fica mais fácil quando o Espírito Santo faz. Aí o irmão fala assim para mim, o evangelista de 178 almas. Eu oro todo dia. É engraçado que todo desviado crê em Deus. Sabe? É o maior nó esse negócio, né? Porque a fé sem obra, ela é morta. Tem muita fé morta por aí. Muita gente que crê mesmo, mas não tem obra nenhuma da fé. Está morto. Igual um corpo sem o espírito, morto. E ele falou assim, eu oro todo dia de manhã, todo dia. Eu oro pelo meu trabalho, pela minha casa, pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelos meus genros, todos os dias. E o meu neto ouviu a minha oração e falou assim, vô, a tua oração é repetitiva. Eu fiquei encucado com isso. Eu estou orando errado? Porque repetitiva é reza, né? Aí o que você acha, pastor? A minha oração é repetitiva? Eu quase fiz assim, senhor. Tudo que eu precisava. Sentou-se para comer, para beber e para se divertir. Falei, então, amado, tua oração está até certa. A gente deve orar por isso mesmo, mas ela só mostra quem você é. Desculpa se eu estiver revelando a tua oração hoje aqui nessa noite. Ela só mostra qual é a tua meta, qual é o teu objetivo, qual é a tua vida, o que você espera. É aí que a idolatria aparece. Porque o teu mundo está fechado em você mesmo. É você, tua mulher não, que não tem mulher, é você, teus filhos, teus netos, teus genros. Mais nada. Se a tua meta fosse 178 almas a mais, tu ia estar orando por elas, não é nem lembrar dos teus. Porque a dinâmica da vida, ela faz com que você até esqueça das tuas necessidades. Porque tu tens certeza que o Senhor vai suprir todas elas. Amém?
Depois, se você quiser ser um estudioso, você vai ver que quando Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho, Jesus envia, vão. Aí está escrito um texto, os textos que a gente nunca presta atenção na Bíblia, né? E Jesus foi para a cidade deles pregar. Tradução: enquanto você faz o que eu mando você fazer, eu cuido dos teus. Pode deixar comigo. Amém? Se estivesse fazendo isso, se estivesse fora dessa idolatria, a vida teria outro aspecto. Estaria militando de outra forma. Estava correndo atrás de uma coroa com meta, bases e metas. Quantos me entendem? Digo amém. Em nome de Jesus. Tomara que sim. E não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram e caíram num só dia 23 mil homens. Em um só dia, 23 mil homens morreram por conta da imoralidade sexual. Isso é outra luta dos dias chamado hoje. Outras lutas. Amém? Porque cada um hoje tem na mão um portal para o mundo. Você hoje não precisa mais ir no templo de Diana. Você tem ele aqui, a hora que você quiser, ao toque de um dedo. Salmista declara assim: não colocarei coisa nenhuma ilícita diante dos meus olhos. Você pode dizer amém? Amém. E vou te falar um negócio, hein? Quando Davi escreveu isso, tinha nem televisão. Estava muito longe de achar um lugar que pudesse ver alguém mal vestido. Alguma ovelha sem lã. Estava muito longe de conseguir ver isso. Mas ele fala: não colocarei coisa nenhuma ilícita diante dos meus olhos. Era um compromisso. Jó, no meio da tribulação dele, fala assim: fiz um concerto com meus olhos. Jamais coloquei meus olhos sobre uma virgem. Fiz um concerto porque estava quebrado antes, mas ele fez um concerto. Amém? Que em nome de Jesus, hoje seja um dia de um concerto nos teus olhos. Porque em um dia só morreram 123 mil homens. Um único dia. Por conta da imoralidade. Idolatria da vida, do eu. Tudo para mim. Preciso viver bem, sem sacrifício nenhum. Imoralidade dos olhos. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Como é que eles colocaram Deus à prova? Quem lembra? Lembra não? Eles começaram a achar o Egito melhor do que o deserto. Começaram a olhar para trás. É quando você começa a achar que tem coisas melhores do que a presença do Senhor. Porque o deserto não tinha cebola, não tinha leite, não tinha as comidas que eles comiam lá no Egito, mas tinha a presença de Deus. Lembra que nós falamos? Tinha a nuvem, a rocha e a coluna de fogo. E tinha um líder guiando eles, Moisés. Como é que alguém que tem o Senhor, a presença dele, pode achar falta de alguma coisa e começar
a reclamar com Deus, murmurar. Não murmuremos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Toda murmuração é contra Deus. Amém? Toda ela. Eclesiastes fala assim: não diga que os tempos passados foram melhor do que os de hoje, porque isso não é sábio. Não tem sabedoria nisso. Difícil de entender, né? Porque a gente, quando olha para trás, tem momentos felizes, alegres. E às vezes a gente está passando momentos de escassez, tribulação. Mas a questão, amados, não é se tinha fartura ou não, se estava bom ou não, era se Deus estava contigo ou não. Porque se o Senhor estava contigo, qualquer momento é bom. Pode dizer amém? Amém. Qualquer momento é bom. E aí eu quero sugerir para vocês fazer um estudo sobre as igrejas no mundo. Você vai encontrar a igreja perseguida, a igreja nas cavernas, igreja subterrânea. Tem uma igreja invisível que vive morrendo para anunciar Jesus. E se você perguntar para eles, eles vão dizer que estão no maior momento da vida deles, porque eles estão podendo anunciar o Senhor. Talvez eles olharam para a Bíblia e viram os irmãos terem sido presos, açoitados e saído de lá felizes por poder sofrer por causa do nome de Jesus. Eles se acharam maravilhoso ser digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Quando a gente olha para o Ocidente, vê gente que não pode se esforçar com nada por conta do Senhor. Talvez vir numa reunião como essa, com ar-condicionado, num lugar que você vai sentar e ouvir, seja pesado. E olha que você está vindo só consumir, não estou nem falando de você tá vindo trabalhar. Ter que ir pregar o Evangelho, ter que passar a noite em claro, ter que limpar a ferida de alguém, ter que contabilizar, como eu já contabilizei, 34 que moraram na minha casa, pegar da rua, levar para casa. As histórias vão acompanhando. Como tem sido o teu esforço em prol do reino? Correi de maneira tal que alcanceis a coroa. Amém? Correi de maneira tal. A gente tem que correr de maneira tal. Deus conta contigo, assim como Ele conta comigo. Quantos me entendem? E aí, para não haver dúvida, Paulo fala assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Aconteceram e vieram justamente como exemplo para nos alertar. Quem? A nós. Olha, eu vou te falar uma coisa: se Paulo falou que os tempos estavam chegados, final dos séculos, quando ele falou, há 2000 anos atrás, para nós está perto ou longe? Estamos muito mais perto. Precisamos ter muito mais atenção. Precisamos ter muito mais dedicação. Precisamos nos esforçar mais um pouco. Porque, amados, tem gente morrendo para todo lado.
Tem gente morrendo para todo lado. Tem gente se esforçando hoje, no meio da Olimpíada, para falar de Jesus. Eu achei interessante os crentes que estavam lá que não se intimidaram. E aí falaram em Libra. Teve uma irmãzinha da Jamaica, não sei de onde é, que pegou um papel onde estava... Tinha um negócio da bandeira dela e tal, que ela virou assim, estava Jesus is Lord, Jesus é o Senhor. Cada um se esforçou, sofrendo pena de ser punido naquilo que estava fazendo. Mas não se intimidaram. Abriram a boca. Temos que avaliar a nossa vida, sim ou não? Amém? Precisamos avaliar a nossa vida, precisamos nos esforçar mais, porque nessa Olimpíada nós vamos ter que ganhá-la, porque a vitória é nossa. Amém? A vitória é nossa, a vitória já está escrita, ela é nossa. Agora nós temos que saber se nós vamos alcançá-la ou não. Se vai deixar passar para outros, porque Deus vai desenrolar o plano dele. E esse mover não pode passar da gente. Nós somos os primeiros, temos que falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? Para que você não esteja que nem um irmãozinho lá, que eu cheguei lá e ouvi o netinho falar assim: que oração repetitiva. Que vida sem meta. Que vida sem proposta. Que vida para mim mesmo, para satisfazer a mim mesmo, comer, beber e me divertir. Nós não fomos chamados, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Amém? A gente está aqui, mas só de passagem. A gente não pertence a esse mundo, a gente pertence a outro. Antigamente falava assim para os irmãos: cara, tu é um extraterrestre. Mas como assim, filho? Porque tu não pertence a esse mundo. Estava no ônibus uma vez, o cara sentou no lugar da irmãzinha. Ela olhou assim e falou: nossa, que rápido, ele é o mundo é do mais esperto. Ela: é legal, mas eu não pertenço a esse mundo. Estou aqui só de passagem. Eu achei legal. E anunciou Jesus na esperteza do cara. Esses dias me mandaram um áudio, acho que foi Paulo Ricardo que mandou, de uma irmã que entrou no ônibus e fez uma oração, não foi? Eles gravaram. O Senhor precisa nos despertar, amados. Eu estou falando isso tudo porque meu coração arde esses dias. Eu estou vendo um avivamento sobre a terra. Eu não sei se você percebe, se você vê essas coisas acontecerem, mas eu vou acompanhando as notícias. O que eu tenho visto de adolescentes se convertendo e sendo batizados no Espírito Santo, a rodo. Gente se convertendo em todo lugar do mundo. Lugares onde o evangelho já morreu, como a Inglaterra, está havendo um avivamento. Os pastores que estão lá estão impressionados, falando assim: olha, é Deus que está movendo. Porque eles sabem que não vem deles, não tem o que fazer. Mas eles sabem que Deus começou a soprar uma onda sobre a terra. Amém? Isso tem que despertar o nosso coração. Porque a gente começa a viver só para a gente mesmo. É bom, amados, viver. A vida aqui é legal de viver. Viver uma vida de discipulado, viver uma vida nos grupos caseiros, nas casas, como a gente vive, não depende de uma reunião. É ótimo viver assim. Mas você pode acomodar, tá? Você pode viver acomodado e achar que a vida é só isso. Não é. Não é só isso. Deus quer muito mais do que isso. Quem me entende? Amém? Deus quer muito mais do que isso. E a minha oração é que o teu coração desperte. Eu pare de falar. A minha oração é que o teu coração desperte
a que o Espírito Santo tome hoje aquilo que nós falamos aqui e levante você. Mude você. Você saia daqui hoje com metas na tua vida. Metas. Você saia hoje daqui inconformado com a maneira que você vive. Inconformado. Porque é essa inconformação que vai te fazer crescer e mais além. Quantos me entendem? Amém? Vamos orar? Eu acho que é isso. O orador oficial. Vamos orar, negão? Quem quer orar? Bom, ninguém dormiu, já estou dando graças a Deus. Quem quer orar? Eu vou terminar esse meu tempo. Eu não vou orar aqui não, chamei o Zé, mas é de propósito. Chega aí, Zé. É porque eu creio em algumas coisas que a Bíblia fala. Eu creio que a pregação do Evangelho hoje pode despertar o teu coração. Eu creio que hoje aqui pode mudar muitas vidas. Que ouviram e tomaram para si o que falamos e falam assim, não, a minha vida vai ter que ser diferente a partir de hoje. Vou me esforçar. Vou me esforçar um pouco mais. Um pouco mais. Talvez você esteja passando num deserto, esteja achando que Deus te desamparou no meio do lugar. Nada, Deus está só te forjando. Esse deserto é só para saber se você é tão produtivo quanto você é quando está tudo bem no oásis. É nessa hora que os nossos valores aparecem no deserto. Amém? O sucessor de Moisés veio no deserto. Era um guerreiro no deserto. É lá, é no meio da batalha que a gente se levanta. É no meio da batalha que a gente vai. Mas eu creio em outras coisas, amados. Eu quero dar uma pausa nessa oração, porque eu creio em outras coisas. Eu creio que quando nós estamos juntos, a oração é diferente. Keila, que tem reunião de oração, sabe disso, né, Keila? Uma coisa é a gente orar sozinho, outra coisa é quando a gente se junta para orar, porque Jesus falou que tudo que 2 ou 3 concordarem na terra será ligado no céu. Até para buscar o jumentinho, Jesus mandou 2, não mandou um só. Vai lá 2 buscar, é um serviço simples, mas 2, nunca sozinho. Então existe a oração, aquela Mateus 6,6, que é quando você entra no teu quarto e ora. O Senhor te vê, Ele nem está te ouvindo, né? O importante não é Ele te ouvir, Ele te vê no lugar de oração, porque Jesus falou que o Pai te vê, né? E Ele já sabe do que você precisa antes que você peça. Mas existe a oração congregacional também, entendeu? E aí eu quero hoje pedir essa oração aqui, quero que vocês orem. Eu não sei quantos aqui sabem, né? Mas eu estou enfrentando um câncer, é agressivo ele, segundo os médicos. Eu começo na segunda-feira agora um tratamento de radioterapia e controle de hormônios, né? Falaram que é uma morte lenta o negócio, né? O controle de hormônio. Vai tirando assim a força, né? A disposição do corpo. Acredito eu, que o Senhor pode me curar a hora que Ele quiser. Amém? Creio. Creio que Ele pode usar os médicos para me curar, né? Quando eu falo isso, muita gente acha que eu tô mal da cabeça com o negócio da doença, né? Porque eu falo, o viver é Cristo, morrer é lucro, mas é o que eu acredito. Eu sei que quer vivo, quer morto, sou do Senhor. A morte não me espanta, né? Se o Senhor me curar, todos nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Amém? Mas se Ele não me curar, eu vou ver a glória de Deus. De qualquer forma, a glória de Deus vai se revelar. E eu queria orar por esse tempo, mas queria também que vocês orassem por mim, né? A gente está sempre aqui orando. Hoje é o dia de receber a oração, tá? Hoje é o dia de receber a oração. Então,
Queria que a gente se movesse dessa forma. Pode ser? Vamos orar, amados. Assim, o que é interessante disso tudo é que normalmente a gente vai ser desafiado naquilo que a gente está vivendo. Assim, é muito triste, eu penso, né, que é muito triste a gente falar de coisas que a gente não vive. Né? Então, imagina, vou dar um testemunho do qual eu não tenho, não sou uma referência, ninguém consegue me ver nisso. Então, falar de perseverança, de fé, né? Diante de circunstâncias, eu olhar o Cidinho e ver ele ministrando, já é uma atitude de alguém que está consciente, né? Quando ele fala que a morte não intimida de verdade. Acho que eu já experimentei estar perto, assim, pertinho da morte, fui socorrido com vida, né? Engraçado que teve lá exatamente Cidinho, Luciano e Felipe, né? Quando estava na época do Covid, eu literalmente morrendo, já tinha desistido da própria vida. Falei assim, acho que quando eles chegaram lá, que a enfermeira abriu uma oportunidade para eles pudessem me ver, né, por detrás do hospital. E eu sei que minha declaração foi, eu na cadeira de roda, falei, eu vou morrer aqui. E eu lembro de dizer, não, nós viemos trazer vida. Eu já estava lá, acho que uns 12 a 13 dias. E o Senhor, na verdade, socorreu. Outra coisa é assim, esse não é o primeiro livramento que Deus vai dar na vida do Cidinho. Eu sei que tem muitos que ele nem viu. Muitos livramentos vocês tiveram, nós tivemos, e a gente nem enxergou. Então, imagina, vocês já ouviram um pouco do testemunho de Cidinho quando ímpio, que é livramento maior do que esse tempo. Bom, então, somos do Senhor, de verdade. Mas nós queremos também ver o milagre, mais uma vez. Quem quer ver o Senhor se manifestando? Assim como Ele é poderoso para fazer. Então, nós vamos orar. Eu quero deixar você com liberdade. Se você quiser vir até aqui, eu sei que talvez vá apertar, mas não tem problema, né? Eu sei que o Senhor vai se manifestando de diversas formas. E eu sei que o Senhor é poderoso para tocar na vida do Cidinho e se permitir esse tempo. Engraçado que essa situação aqui me lembra Jesus em meio a um tumulto de gente. Quando ele diz assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Mestre, mas te empurram nesse tumulto todo, como você diz que alguém me tocou? Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E eu sei que nós estamos ligados ao Senhor, somos corpo. E como igreja nessa hora, nós cremos que o Senhor possa fazer valer a palavra dele e sair virtude, a ponto de tocar na vida do Cidinho e haver cura no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós chamamos pelo Teu nome nessa hora, Senhor. Chamamos pelo Teu nome, Senhor, nome poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Nós chamamos esse nome nessa hora, Senhor. Senhor, chamamos o Teu toque, o Teu cuidado nessa hora sobre a vida do Cidinho, Senhor. A Tua palavra diz que basta uma palavra Tua, Senhor, basta um toque Teu, Senhor, e tudo se desfaz, Senhor. Não existe cadeia suficiente para prender alguém, não existe enfermidade, Senhor, suficiente ou maior do que tudo aquilo que Tu alcançou na cruz do Calvário. Por isso nós chamamos no nome do Senhor Jesus sobre a vida do Cidinho, saúde no nome de Jesus, saúde para tocar no corpo, saúde que Jesus conquistou na cruz do Calvário, quando Ele falou, está consumado. Todo o castigo que havia sobre o homem, Jesus alcançou e trouxe salvação, restauração, milagre. E nós chamamos em nome de Jesus, Cidinho, seja tocado pelo poder do Altíssimo.
Que o sangue de Jesus te purifique nessa hora, que o poder que há no nome dele alcance a tua vida, te colocando de pé, mostrando o trabalho que ainda há de ser seguido no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como corpo, como igreja, com um só propósito, uma só fé, Senhor, que Tu realizes, Senhor, siga realizando os Teus feitos. Nós cremos, Senhor, que Tu iniciou uma boa obra, Senhor, e Tu é poderoso para seguir, para fazer, seguindo, fazendo, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que Teu óleo seja derramado, o Teu toque seja suficiente, Senhor, para restaurar o Cidinho plenamente, que o corpo dele seja são, no nome de Jesus. Que todo mal que se estabeleceu, que tudo que foi denominado como algo ruim, nós quebramos nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos em nome de Jesus: seja livre o teu corpo, com vida no Senhor, com restauração, não só aonde a doença se estabeleceu, mas todo o teu corpo seja do Senhor, Cidinho, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que o Senhor derrame vida, que haja vida no nome de Jesus, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, o Teu nome seja exaltado, sendo Deus que faz, segue fazendo infinitamente mais, segundo cantamos, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que desde a antiguidade nunca se viu e ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor, esperamos no Teu braço, esperamos na Tua mão, esperamos na Tua provisão, Senhor, esperamos, Senhor, nos Teus milagres, nos Teus feitos, nas Tuas boas obras. Glorificamos a Ti, Senhor, que és o dono de todas as coisas. Tu és o dono da vida, Senhor, Tu és o dono da vida, e Tu não só dá vida, quanto Tu preserva a vida. Por isso oramos no nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Deixa eu falar uma última coisa com vocês. Se eu estou falando hoje das coisas que eu creio, né? Um dia da minha vida, podem ficar aqui, não precisa sair não, aí as fotos ficam melhor. Um dia da minha vida, eu me encontrei exatamente no lugar onde eu falei hoje, querendo viver uma vida para comer, beber e me divertir. E tinha um motivo. Eu estava com o coração magoado com Deus, eu estava tentando a Deus. Graças a Deus eu não morri. Porque tinha coisas que eu esperava na minha vida que não aconteceram. E eu resolvi desistir, tirar o pé do acelerador. E quem me conhece sabe que eu sou bem acelerado para fazer as coisas. E eu estava tão mal que a Solange tinha um amigo, até Zé Maria o nome do cara, né? Bem sugestivo, que diz que a morte é Zé Maria, né? Tinha um amigo chamado Zé Maria que perguntou para ela assim: como é que está teu marido, Cidinho? Ele me conhecia. Aí ela falou assim: não está bem não. Ele: poxa, amanhã tem um culto, eu queria que ele fosse, leva ele e fala para ele que vai ser minha ordenação, uma coisa assim. O cara falou um negócio que era para me convencer de ir, que Solange falou que eu não iria. E o lugar que era, eu também não curti o pastor de lá. E aí ficou mais difícil ainda para ir, mas eu resolvi ir. Falei: vamos embora, que a Solange pediu, não, eu quero ir, por favor, me leva e tal. Aí eu fui, aqui na Tijuca. E quando eu cheguei lá, uma palavra daquele irmão que eu falei que não curtia, mudou a minha vida. Porque naquele dia, o pastor que não sabia de nada, ele começou a falar dos problemas que eu tinha parado de andar. E ele usou um texto muito interessante. Na construção do templo, se você for ler, do templo não, na construção da tenda, né, do tabernáculo,
que Deus fez com Moisés, ele terminava a frase sempre falando assim: cuida de fazer exatamente como eu tenho te mandado. Cuida. E aí ele falou a frase que mudou minha vida. Ele falou assim: tem gente que está aqui me ouvindo, que quer que as coisas aconteçam no tempo dela. E Deus manda te dizer que as coisas acontecem no tempo dele. É do jeito que ele quer fazer. E aí ele falou assim: eu quero cantar a música, mas lá na congregação dele ninguém conhecia, nem os músicos, só ele que sabia. E ele pegou o violão e falou: eu sou desafinado, mas vou cantar. E ele cantou uma música que ninguém conhecia. Olha que coisa interessante. A gente cantou uma música hoje, não, aqui todo mundo conhece. A música do Franco, né? Mas ele cantou uma música que lá ninguém conhecia, porque eu percebi que ninguém cantou. Os únicos que levantaram e conheceram a letra da música que cantaram foi eu e Solange. E eu falei: caramba, Deus está falando comigo. E mudou a minha história, mudou a minha vida ali. Porque senão eu ia ser aquele cara que estava contando quantas pessoas eu já tinha evangelizado e estava com a vida vivendo para mim mesmo. E ele cantou uma música assim: tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Eu também sou desafinado, igual o cara. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Se você está hoje aqui me ouvindo, precisa fazer essa canção. Se o Espírito Santo despertou hoje o teu coração para mudar o rumo da tua vida, para que você tome uma decisão com Ele, eu quero te convidar a vir aqui, porque assim como nós apresentamos a Louise, né? Assim como apresentamos a Louise hoje aqui, nós queremos também te apresentar. Nós não duvidamos que a mão do Senhor está sobre você. Mas assim como a Louise veio e os pais dela tiveram que trazer ela no colo, que a minha voz hoje estarte o Espírito que há em você e Ele consiga te trazer aqui na frente, para que você se disponha novamente, para que novamente você diga sim para o Senhor, para que a tua vida possa ser mudada, transformada, porque pela nossa força nós não conseguimos, amados, mas por Jesus, pelo Espírito Santo, Ele faz tudo em todos. Ele é o único que tem poder de mudar você. Ele é o único que tem poder de fazer a tua vida ter sentido. Ele é o único que pode te colocar no jogo de novo, para correr atrás da coroa e receber a coroa. É Ele que te exercita, te capacita. É Ele que te enche da glória dEle, é Ele que te fortalece, é Ele que supre as tuas necessidades, tudo vem dEle, e tudo para Ele retorna, é o poder dEle que se manifesta. Sem Ele não podemos fazer nada, mas se você tiver desejo, se a tua vontade hoje for a mesma vontade dEle, Ele vai levantar você e vai mudar a tua vida exatamente nessa noite. Na noite desse dia, Ele te trouxe aqui para isso. E eu quero te pedir que nada possa te prender, nada possa te cativar, te deixar cativo aí. Seja intrépido em nome de Jesus. Dá um passo para o Senhor. Abre teus lábios para cantar essa música, mas canta ela como uma oração. Canta ela ao Senhor. Fala com o Senhor hoje. Fala: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero me desgastar hoje, Senhor. Eu quero assumir o compromisso de deixar minha vida ser, Senhor, consumida no teu altar, porque a única coisa que dá prazer, Senhor, é fazer a tua vontade. É viver os teus sonhos,
é alcançar as tuas metas, Senhor. Faz com que o teu potencial, Senhor, seja exponencial em mim. Move hoje, Senhor, em nome de Jesus. Quebra cadeias nessa noite, liberta nessa noite. Oh, ibarabarabaraxiri baraias.